Bom, acho que minha tela já é visualizada por todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Saudações a todos, bom dia. Falar sobre a AutoCAD Design Suite. Fazer um resumo do que é o AutoCAD 2015 e o que pode ser agregado de valor ao fluxo de trabalho, não apenas de AutoCAD, né? E olhando para uma migração do trabalho feito em 2D para o trabalho em 3D. Inicialmente, é importante dizer que hoje nós estamos falando da Design Suite. Nesse caso da AutoCAD Design Suite, vocês vão ver durante as próximas semanas outros seminários web, todos falando de alguma suite, né, de alguma design suite. Nós hoje temos 7 suites e se você olhar para o portfólio da Autodesk, hoje nós possuímos mais de 120 produtos. O AutoCAD, né, quer dizer, o primeiro deles, mas foi o primeiro produto que nós desenvolvemos há 32 anos atrás. Mas começamos a entender os fluxos de trabalho de cada indústria, de cada tipo de projetista, e entendemos que seria muito mais produtivo ter um conjunto de software que atendesse uma determinada demanda. Por isso que nós criamos as Design Suite. No caso da AutoCAD Design Suite, vocês vão ver que o AutoCAD é o principal produto e que existem outros softwares associados à suite que vão aumentar esse poder de trabalho. Se você fizer uma avaliação ou uma comparação entre recursos de AutoCAD, eu estou chamando aqui de AutoCAD simples, né? Quando você apenas adquire o AutoCAD, versus a aquisição de uma AutoCAD Design Suite. Se você olhar aqui, né, nesse slide, você vai ver que tem uma série de recursos adicionais quando você tem um produto melhor. Comparando então o AutoCAD que está na linha do meio, que é o AutoCAD Full, né, contra uma Design Suite, você já tem, por exemplo, recursos de vetorização, de transformação de uma imagem em vetores, né, de digitalização de um desenho feito no papel. Também tenho melhorias para modelagem avançada. De repente eu quero criar algum tipo de produto usando o AutoCAD, ou quero criar uma forma para uma cobertura, né, pensando em arquitetura ou em construção. Eu tenho uma série de recursos para desenvolver esse tipo de superfície ou esse sólido a partir de outros softwares. E também tenho uma série de recursos melhores para visualização fotorrealística e apresentação profissional, tudo isso de forma integrada ao desenho feito, por exemplo, no AutoCAD. Você aproveita a informação, gerando depois uma visualização de alto nível, né, ou uma apresentação de alto nível. E ainda em relação à Design Suite, nós temos 3 níveis de software, de aplicação, onde você tem num nível introdutório, né, que seria a Design Suite Standard, você tem lá o AutoCAD, o Raster Design, Showcase, Mudbox, né, então você já consegue
fazer os seus projetos em AutoCAD, tanto 2D como 3D, consegue fazer vetorização ou digitalização de imagens, transformando em vetores, transformando em linhas, objetos, e você já tem visualização. Passando para uma Premium ou ainda para uma Ultimate, entram produtos como 3D Max, que já é amplamente divulgado, 3D Max Design, que é usado para animação, para fotorrealismo também, para também modelagem, mas é um software muito mais utilizado para gerar grandes animações profissionais. E o Alias Design, que também é um software voltado para modelagem avançada, com outros recursos. Ok, vamos dar uma olhada primeiro no AutoCAD. Então eu separei, em relação ao AutoCAD, alguns recursos que eu agrupei em seis melhorias, ou seis grupos de melhorias, que são essas que estão aqui na tela. Certo? Vamos dar uma olhada na primeira, seria a interface do usuário. Primeira coisa, tem acesso na tela inicial, quer dizer, a ferramentas de aprendizado, ou diretamente abrir o controle do arquivo, abrir um determinado arquivo. Pode ser um template, fica muito mais fácil agora de você localizar os templates através dessa tela de início, ou simplesmente abrir um arquivo, ou procurar uma informação em um determinado desenho. Eu ainda tenho aqui no meio a visualização, a prévia do que eu já estava trabalhando, e consigo marcar aqueles arquivos que são mais importantes para mim naquele momento. Tem um botãozinho de PIN e ainda posso trocar a visualização desses arquivos. E, por fim, a conexão através do 360. Autodesk 360 é a nossa base de armazenamento de arquivos. Posso acessar meus arquivos direto de lá. A primeira melhoria que nós temos aqui é em relação a esse layout dark, que o intuito disso é descansar a vista. Quer dizer, você conseguir trabalhar o dia inteiro sem cansar muito a vista. Além disso, você vê aqui que as opções que você já deixa configurada já aparecem em azul, que elas ficam marcadas, mostrando o que está selecionado ou não, o que está ativo ou não. Por exemplo, aqui, PDF Underlay, tem um PDF sobreposto, e aí eu posso desligar a visualização dele ou não. Comandos como já existia antes, o Hatch, que tem aquela janela onde você controla, visualiza antes, agora se repetem para, por exemplo, a inserção de um bloco. Eu posso, antes de inserir um bloco, ver qual é o desenho desse bloco, tá? Ao invés de depois de inserir, descobrir que não é exatamente aquele. Isso se repete para estilos de cota, para estilos de indicação, de multilíder, para tabelas. Então eu tenho essa prévia antes de acionar um determinado tipo de objeto. Uma novidade, vocês estão vendo aqui a tela do Help. Quando eu procuro um comando, isso é interessante para quem está migrando de versões anteriores, e quando eu procuro um comando, quero saber aonde ele está, ele mostra para mim com uma seta aonde está o comando. Ele abre o menu específico e mostra o ícone, ou dentro da ribbon, a opção. Então, mais uma vez, o extend, por exemplo, que é um comando que está escondido, quando você pede para encontrar, ele abre e ainda mostra a seta. Tá? Isso já é dessa versão. O acesso aos layouts, agora também tem uma série de abas aqui embaixo. Posso previamente ver o que tem naquele layout, posso criar novos. Se eu tiver muitos layouts, posso acessá-los direto daqui.
E ainda uma melhoria para quem trabalha muito com layout, você pode escolher qual é o fundo, ao invés desse cinza, qual é a cor do fundo, também para facilitar a visualização. E, por fim, nessa parte, você vê que a organização do nome dos layers, ela está com uma ordem exata, né, uma numeração exata. Tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, o 10 está abaixo do 9. Né? O normal, nas versões anteriores, quando você criava os layers, eles não ficavam exatamente na ordem. Né? Quer dizer, o 1, se tivesse o 10, quer dizer, o 10 ficava logo abaixo do 1. Então agora eu consigo controlar melhor. Tá? São melhorias para o dia a dia de quem trabalha com esses recursos. Bom, movendo a melhorias gráficas, temos algumas melhorias gráficas no AutoCAD 2015. Por exemplo, a facilidade de visualizar um objeto que tenha, né, detalhes complexos enquanto você edita. Tá? Você pode ligar ou desligar essa opção. Se ela estiver ligada, por exemplo, essa linha, que tem vários tracinhos, né? Quando você edita a linha, você vê os tracinhos também mexendo. Isso às vezes pode ser importante quando você está fazendo uma alteração para ver o resultado final. Bem como se eu desenhar uma linha que tem uma configuração diferenciada, né? Por exemplo, essa aqui que aparece com texto gás, eu consigo, enquanto estou desenhando, visualizar o efeito final. Isso não era possível antes. Outra melhoria muito interessante, a forma de selecionar objetos. Isso já é dinâmico, então basta eu começar a arrastar, ele já faz essa linha de corte. Assim como se eu tiver algum objeto em 3D, basta encostar na face do objeto, ele já está pré-selecionando. Então fica mais fácil de encontrar objetos em 3D. Outra coisa também que mudou é a prévia em relação a comandos de modificação. Quando eu aciono um comando trim, por exemplo, eu vejo antes de acionar o comando qual o resultado que vai ter aquela ação. Isso para vários comandos, aqui existem vários exemplos, né? Por exemplo, eu quero estender uma linha com um determinado tamanho, encosto na linha, ele já mostra quanto seria essa extensão que eu estou dizendo que eu quero. Ou, se eu estiver usando um comando como o break, eu já visualizo qual vai ser o efeito final dessa quebra. E ainda, troca de propriedades, né, ou mescla de propriedades, já vejo antes. Mais um recurso que você pode ligar ou desligar seria a visualização de um pequeno ícone que mostra qual o comando que você está naquele momento. Então, nesse caso aqui, foi acionado o comando copy e aparece do lado do cursor um pequeno ícone mostrando que é o comando de cópia ou o comando de move, né, de movimento, a rotação ou array, quer dizer, então quando eu aciono um comando eu consigo visualizar essa pequena prévia. Para quem trabalha com viewports, né, se você divide a tela em viewports, a viewport que está ativa aparece um retângulo azul, né, uma borda em azul, para mostrar que é a corrente. Você vê que você tem a liberdade aí para escolher a forma, o tamanho de cada uma, e você pode também criar divisões rapidamente. Basta encostar no cursor e aí criar a divisão que você quer. E ainda posso arrastar essa borda juntando essas viewports de novo. Em relação ao comando orbit, quem já usou o comando orbit e não seleciona nenhum objeto, você tem um projeto grande, quando você começa a girar, o objeto some da tela. A diferença agora é que eu tenho uma variável, que é o auto target, que me permite definir que
determinado ponto onde eu esteja próximo é o ponto de órbita. Tá? Isso facilita a visualização. Posso ligar ou desligar. Então, aquele ponto de órbita ele vai funcionar para facilitar o giro de tela. Mais um grupo de melhorias em relação a mapas e localização geográfica. Mapa, já era possível inserir, né, um mapa online pelo AutoCAD, só que você precisava estar logado, precisava estar conectado. Agora você pode fazer isso offline. Tá? E depois que você se conectar, você vai conseguir, obviamente, ver as imagens do mapa e trazer essas imagens para o ambiente do projeto. Tá? Mas já com latitude e longitude, você já pode definir a localização do seu projeto. Outra coisa que é nova, né, de acordo com o endereço que você deu, ele já tem uma base de coordenadas, né, de sistema de coordenadas. Aí você vai escolher qual o melhor sistema que você quer usar. Inseriu a imagem, o ponto de inserção está lá definido. A vantagem agora é que eu posso criar uma área de corte para esse mapa, porque antes eu tinha que ficar trabalhando com zoom e cada vez que eu afastava do desenho ele mostrava todo o mapa, né? Quer dizer, era um mapa infinito, então isso sobrecarregava muito o desenho. Agora eu tenho como controlar. Vocês estão vendo aqui, eu tenho várias opções, eu posso, né, mudar a forma do retângulo, aumentar ou diminuir, sem que ele mova o mapa, obviamente. E posso mudar a representação externa e interna. Tenho ainda controles de qualidade dessa imagem. Posso colocar uma qualidade mais simples, algo mais com mais resolução, com alta resolução. E aí controlar efeitos de visualização, né? Quer dizer, contraste, brilho, intensidade, né, dessa imagem. Tá? E a qualquer momento, se for uma base que está sendo atualizada, posso pedir para atualizar a imagem, para de repente ser conhecido alguma informação a mais. Okay? Interessante que essa imagem depois ela pode fazer o seu projeto. Basta você imprimir. Simples assim. Uma outra melhoria em relação à documentação, né, toda a parte de desenho 2D e documentação. Tá? Então eu tenho aqui algumas melhorias, como por exemplo as cotas. Ele não reconhece necessariamente as linhas de extensão da cota. Tá? Eu posso fazer a cota sem me preocupar com essas linhas de extensão. É uma opção que você liga ou desliga. Tá? E outra coisa que eu acho que é bastante interessante, quando você tem uma outra cota com outro estilo, né, de cota, com outro layer, e por exemplo você está trabalhando com um layer diferente daquela cota,
Basta você usar o comando continue ou baseline, que ele reconhece as propriedades dessa cota que já existia. Tá? Então facilita para você, ao invés de ficar trocando de layer, né, quer dizer, colocando tudo como estava naquele primeiro, basta você usar o baseline, ele já reconhece. Temos ainda algumas melhorias para desenho, né, quer dizer, como fechamento de pipelines e acesso rápido às isolines, né, ou os planos, né, isométricos, né, direto da status bar, tá aqui embaixo. Tá? Então você rapidamente aciona esses comandos. E ainda em relação a textos, nós temos muitas melhorias, porque o texto agora ele tem um reconhecimento muito maior de propriedades como no Word, tá? De tabulação, de parágrafos, de efeitos de formação mesmo de texto. Tá? Por exemplo, né, você começa a escrever letra maiúscula e já troca para. Você escreve em letra minúscula e troca para letra maiúscula. Né? Aqui a ordem. Mas tabulações também, se você coloca parênteses ou traço, ou, se você usar, por exemplo, asterisco, né, ele já entende que isso vai funcionar como tabulação e já automaticamente, né, se for número, já coloca lá a ordem correta. Valores de fração, você começa a escrever um valor fracionado, ele também já muda a representação que você, como está nesse quadro aqui, vocês podem ver que você pode configurar de outro jeito, né? Toda vez que você criar um texto com fração, ele vai ter essa aparência. Uma série de melhorias para tabulação, né? Reconhecimento de propriedades entre os textos, né? Eu posso trocar as propriedades copiando de outros, e acesso rápido a uma série de efeitos de texto. Tá? Então, em relação a textos, anotação, nós temos uma série de melhorias. Captura de realidade. Nesse caso, né, ainda estou com o mapa aqui, mas a vantagem agora é que eu posso acessar o recap dentro do AutoCAD. Eu não preciso usar o software Recap. Né? Para quem não conhece, o Recap é um software para captura de realidade. Escaneamento a laser, quando você cria um escaneamento a laser que gera uma nuvem de pontos, você precisa tratar essa nuvem de pontos. Nesse caso aqui, eu simplesmente estou trazendo o escaneamento, né, quer dizer, a nuvem de pontos que eu já tinha, direto para o ambiente do AutoCAD, com posição geográfica exata e ainda controlando efeitos de visualização, intensidade, quer dizer, posso reconhecer esses valores, né, de formas diferenciadas e ainda posso controlar esses valores de diversas maneiras. Eu posso trabalhar com as variações aí de máximo e mínimo, né, os intervalos e inclusive o tipo de mapa de cores que eu vou usar. Aqui um exemplo prático do recap dentro do próprio AutoCAD. Você vê aqui na lateral esse levantamento, né, digital, ou esse conjunto de scan a laser, né, quer dizer, scan 3D, ele gerou um grande modelo, e aí eu posso selecionar o que eu quero ver ou não ver. Tá? Então você pode marcar ali na lateral o que você não quer visualizar. Você vai desligando os objetos. Tá? Você tem total controle de visualização, que seria feito só no recap. Né? Quer dizer, então eu já posso fazer
direto aqui no AutoCAD. Outra coisa que agora já posso fazer direto no AutoCAD, também não preciso abrir o recap, é a limpeza desses pontos. Então posso criar uma área limpando, né, essas sujeiras que não me interessam. E o interessante é que eu posso criar várias dessas áreas, elas vão se sobrepondo. Tá? Eu posso inverter, né, quer dizer, eu crio uma área, inverto, né, para selecionar os outros objetos. Posso ainda trabalhar com arquivos gigantes, né, escaneamentos a laser com resultados de mais de 25 milhões de pontos. Tenho controle sobre a densidade desses pontos e do tamanho dos pontos. Então, às vezes você quer suavizar, né, o tamanho do arquivo, você quer dar uma diminuída, então você pode controlar. Pode controlar o tipo de iluminação, né, se vai usar a que foi gerada pelo escaneamento ou se você vai usar a iluminação do software. E ainda posso reconhecer superfícies dentro da nuvem de pontos. Ele reconhece a superfície da nuvem e diz que aquele é um plano, e aí eu posso inserir, por exemplo, um bloco de AutoCAD ou desenhar um sólido a partir daquelas referências da nuvem de ponto. Né? Quer dizer, como é uma nuvem de pontos, eu tenho a precisão para fazer a locação dos pontos, né? Quer dizer, marcar pontos, né? Usar o snap em cima desses pontos da nuvem. E, por fim, né, quer dizer, nesse grupo de 6 itens de melhoria, a parte de colaboração. Nós temos o Design Feed, que funciona como uma mídia social dentro do AutoCAD, onde você pode, durante as fases de projeto, né, durante a evolução do projeto, fazer uma série de comentários para outras pessoas dentro de uma equipe. Tá? Você pode então criar uma área de comentários, fica lá um balão, né, mostrando que é em relação àquela área. Quando você posta, faz a postagem disso, isso vai aparecer na rede e as pessoas vão comentando. Você pode endereçar isso para alguém, você pode convidar outras pessoas, tá? E a partir daí existe toda essa interação de alguém responder, por exemplo, uma solicitação feita. Então, posso clicar ali para responder, faço lá o comentário, né, ou já faço alteração e depois faço o comentário. Então você vai gravando como um histórico de todos esses comentários feitos, né, toda essa evolução, qual foi o dia, quem foi que fez essa solicitação, se foi alterada, se não foi, você já tem como fazer isso dentro do AutoCAD. E vocês estão vendo aqui que pode ser salvo, os comentários, né, podem ser salvos junto com o arquivo DWG, tanto pelo processo convencional como pelo eTransmit, né, que seria aquele conjunto de arquivos que estejam associados ao projeto. E aí no eTransmit eu também tenho a opção de inserir ou não. Tá? Então existem ferramentas durante o projeto, quer dizer, ferramentas dentro do AutoCAD que facilitam essa colaboração. Quando a gente fala de colaboração, pensando ainda no AutoCAD como parte central aí da colaboração, você tem outras ferramentas que permitem usar o AutoCAD fora do desktop, né, além do desktop. Tá? Por exemplo, o AutoCAD 360, que você, né, a ideia é acessar de um browser, então eu posso acessar de qualquer local, a qualquer hora, desde que eu tenha uma conexão. Tá? E o Design Feed também funciona, né, dentro do 360. Tá? Quando a gente fala de AutoCAD 360, é a ferramenta AutoCAD, uma ferramenta para quem tem a conta, né, no Autodesk 360, que é a nossa base de armazenamento, né, de processamento na nuvem. O Autodesk 360 permite então você ver desenhos, editá-los, né, através do AutoCAD 360 e compartilhar esses desenhos. Tá? Você tem toda uma configuração de acessos, né, de definição
de quem acessa o seu arquivo, qual é o nível de acesso, se ele pode apenas ver, se ele pode ver e editar, se ele pode fazer upload de um novo arquivo, fazer download. Tudo isso é definido quando você convida alguém para acessar esse arquivo. Tá? E o interessante é que você pode acessar de qualquer lugar. Por exemplo, se você estiver usando um tablet ou um smartphone, você já pode levar para a obra, mesmo offline. Basta você fazer primeiro, né, o download do arquivo para o iPad. Você já consegue deixar ali em cache e depois visualizar mesmo offline, fazer uma série de comentários. Quando você estiver online de novo, você submete esses comentários para que todos vejam. E além disso, o Autodesk Exchange Apps. A referência direta seria uma loja de aplicativos ou uma base de armazenamento de aplicativos da Autodesk. Nós temos vários aplicativos para AutoCAD e temos para vários outros software que nós possuímos. Mas nesse caso eu queria mostrar apenas o de AutoCAD e dizer para vocês que todos os aplicativos que estão ali, eles foram antes testados pela nossa equipe, né, de desenvolvedores da Autodesk. Tá? E nós temos uma rede que faz todo o desenvolvimento desses aplicativos, eles testam antes, né, eles vão publicar apenas aquilo que realmente funciona. Aqui a tela Autodesk App Store, ou Autodesk Exchange. Então, nesse caso aqui, a tela do AutoCAD, né, quer dizer, o Exchange voltado apenas para o AutoCAD. A minha tela está desatualizada, você vê que já tem ali 457 aplicativos. Está sendo mostrado à direita, à esquerda, aqui na parte superior. Então, 457 aplicativos disponíveis apenas para AutoCAD. Você pode fazer pesquisas ali, digitar o nome de algum tipo de função, né, que você queira, e ele vai localizar um aplicativo similar àquilo que você está buscando. Muitos deles são gratuitos, né, e alguns são pagos, obviamente, porque deve ter, né, uma qualidade superior. É importante também falar da do DWG. A Autodesk, ela lançou o AutoCAD, né, há 30 anos, foi evoluindo o produto e a partir de um determinado momento nós criamos uma versão confiável, certificada do DWG. É um formato oficial, um formato registrado pela Autodesk, e é a maneira que você, como cliente, tem como garantir a qualidade da informação. Comum, quando o DWG não é confiável, não é desenvolvido pelo AutoCAD, não foi criado no AutoCAD original, né, o AutoCAD da Autodesk, é muito comum de você perder informações. As informações, elas simplesmente podem se corromper. Você perde, às vezes, somem linhas, polylines, um texto, uma cota, uma achura. Empresas de grande porte, quando solicitam projetos para terceiros, uma das exigências que eles fazem é que seja um DWG certificado pela Autodesk. Quer dizer, um DWG gerado de um AutoCAD, né? Produto Autodesk. Então é importante deixar claro isso, porque hoje nós temos uma série de aplicações que dizem gerar DWG ou dizem converter determinado formato para DWG. E é preciso ter cuidado com a qualidade dessa informação. O único que realmente está certificado é o que vem do AutoCAD. Eu queria colocar um
um pool de perguntas. Thaís, por favor. Gostaria que vocês respondessem qual é a versão que vocês usam atualmente. A gente tem uma noção.
mais alguns segundinhos. Da importância do AutoCAD para a Autodesk. O AutoCAD, como eu já falei, o primeiro produto que nós desenvolvemos, já há 32 anos dentro de empresa, então o AutoCAD já está bem maduro. E a nossa mensagem é que, desde aquela época, nós continuamos inovando, investindo ou reinvestindo no software para que ele sempre seja o melhor software dessa área, tá? Quer dizer, nessa indústria. E nós vamos continuar investindo no AutoCAD. O AutoCAD vai existir enquanto existir Autodesk. Tá? Essa é uma mensagem clara, porque ele faz parte de todo o processo de melhorias, né, de tendências. Tá? Nós falamos muito hoje em dia, nós falamos muito de BIM, nós falamos muito de Digital Prototyping, ou de BIM para a infraestrutura, ou de prototipagem na área de plantas industriais. Quer dizer, cada indústria tem uma melhoria de processo. Então, em alguns casos usa-se o mesmo termo que é o BIM, mas o AutoCAD faz parte desse processo. Tá? Em muitos momentos ele vai existir como ferramenta de documentação, ferramenta para geração de projetos executivos, né, que vão para a obra. Né? Então, muito ainda se extrai do AutoCAD nesse processo e ele vai continuar existindo. Prova disso, né, quer dizer, nós temos aí uma ferramenta nova, né, uma ferramenta recente, né, bastante nova, que é o Point Layout. E a ideia do Point Layout é você poder fazer a apresentação, ou melhor, desculpa, fazer o levantamento em campo. Tá? Então aqui está sendo marcado cada ponto, né, de locação do projeto. Tá? Imagine marcar exatamente onde é que ficariam as sapatas ou, né, as estacas do projeto. Tá? Então, a ideia do point layout é justamente para isso, para você marcar, né, essas informações. Acho que o vídeo está um pouquinho lento, mas a ideia é exatamente essa. E a partir dessa estação total, todos esses pontos com coordenadas x, y, z, eles são reconhecidos dentro do AutoCAD, assim como dentro de outras aplicações que nós temos. Tá? Por exemplo, no AutoCAD, eu posso ter a locação desses pontos, né, manualmente. Tá? Eu posso fazer isso usando, né, copiando as informações de um arquivo externo, mesmo que seja manual, mas posso fazer. Tá? Então posso marcar, posso definir qual é o código, né, para esse ponto, né, quer dizer, qual é o prefixo, qual é o número dele, né, qual é a coordenada que eu vou usar, o sistema de coordenadas que eu vou usar. Uma vez definido tudo isso, marcado esses pontos, eles vão ficar numerados. Eu tenho acesso a todas essas informações
de locação desse ponto, né, todas as coordenadas dele. E a partir daí eu tenho como exportar isso para a estação total, onde, como vocês viram no vídeo anterior, seriam marcados os pontos na obra. Você vê aqui que eu posso, se tiver um desenho em 3D, eu posso inclusive marcar, nesse caso desse exemplo, né, qual seria a posição de fixação de um apoio de um duto de ar-condicionado, de uma tubulação. Tá? Ele gera então um arquivo, né, CSV, um arquivo que pode ser aberto pelo software da estação total, né, quer dizer, da ferramenta lá da estação total. E além disso, né, quer dizer, depois que foi feita a marcação na obra, a obra começou, e aí eu comecei a verificar que precisava fazer alguns ajustes de posicionamento de alguns elementos na obra. Eu posso fazer o as-built comparando essas modificações na obra dentro do modelo. Quer dizer, eu posso trazer de volta essas alterações e ele mostra para mim quanto foi a variação desse ponto. Tá? Quanto ele mexeu em X, Y e Z. Tá? Ele mostra cada ponto. E aí eu ainda posso, depois de concluído isso, tem aqui o relatório, né? Eu posso ver isso no desenho e fazer o ajuste nos desenhos. Tá? Diretamente no desenho. Ele marca os pontos de comparação também no desenho DWG. Bom, nós estamos falando de AutoCAD Design Suite. Eu falei bastante aqui do AutoCAD, né? E por fim aqui de recurso como Point Layout, que é um recurso que funciona para o AutoCAD também. É um outro software, né, mas que atende, né, esse fluxo de trabalho dentro do AutoCAD. Além do AutoCAD, né, você pode aumentar o poder de uso, né, do AutoCAD usando, né, trabalhando com AutoCAD Design Suite. E entram então mais 5 produtos na suite que aumentam esse poder do AutoCAD. Tá? Raster Design, Aegis Design, Showcase, Mudbox, 3DX Max. Vamos ver um pouquinho, resumido, tá bem resumido, o que seria cada um, só para vocês terem uma ideia qual a aplicação que vocês podem dar para esses softwares. O Raster Design, quem não conhece, tá? Alguns até já conhecem, ele tinha um outro nome, é um produto bem antigo, se chamava CAD Overlay, AutoCAD Overlay, né? E agora se chama Raster Design. O objetivo dele é o quê? Se eu tenho que fazer um levantamento, ou se eu tenho que redesenhar um projeto, né, que precisaria digitalizar um projeto que não tem nenhuma informação em DWG, só tem uma série de desenhos arquivados, impressos, né? Desenhos impressos arquivados. Eu preciso então fazer esses desenhos no AutoCAD. Ao invés de começar do zero, eu posso pegar essas folhas de papel, né, ou mesmo de heliografia, escanear essas folhas e pegar essa imagem que foi gerada e converter em linhas. Tá? Então a ideia de Raster Design é converter itens da imagem em vetores. Então vamos dar uma olhada aqui rápida no que seria o Raster Design. Trago imagem, né, um TIFF, ou um GIF, ou um JPEG. Posso fazer limpezas dessas sujeiras, né, que vêm no papel, né, no processo de escaneamento. Posso acertar ou até melhorar essa distorção que é feita no escaneamento. E ele reconhece automaticamente essas formas. Ele transforma essas linhas, né, esses itens da imagem em linhas de AutoCAD. Posso, inclusive, converter textos, porque ele tem
né? Reconhecimento de textos dentro de uma imagem, e aí posso também fazer essa conversão rapidamente quando você tem textos. Ok? Então, a ideia é otimizar esse processo de vetorização ou digitalização. Outro produto que está na suíte é o Alias Design. Que é Alias Design. O objetivo do Alias Design é modelagem avançada de superfícies. Tá? Então vocês vão ver aqui um dos exemplos. Eu tenho linhas que eu posso selecionar e converter na superfície. Né? Então posso fazer isso rapidamente. Né? E tem uma série de recursos para modificar essa forma, né? Quer dizer, só arrastando determinados pontos. Um outro exemplo, né? Aqui já um design mais avançado, né? Então, se eu quiser fazer formas orgânicas e complexas, apenas com linhas eu consigo desenvolver essas formas. Tá? Combinando linhas diferentes, aí eu quero associar essa superfície, então crio rapidamente e ainda posso mudar o ponto de origem. Né? Ele está usando aquele ponto inicial como ponto de origem, posso alterar isso simplesmente arrastando o ponto. Tá? Aqui é um pequeno resumo do que é o Alias. Né? Você tem muitas ferramentas de modelagem avançada que te permitem criar, né, por exemplo, todo um objeto, né, quer dizer, complexo, tá? Seja de manufatura, né, seja para a área de produto, seja uma forma orgânica para uma cobertura de uma edificação, né, o desenho de uma ponte, né, quer dizer, uma ponte estaiada, eu quero fazer lá as formas, posso criar o que eu quiser a partir desse software Alias Designer. E ele tem total integração com o AutoCAD, tá? Quer dizer, posso ter gerado alguma coisa no AutoCAD e melhorar essa forma no Alias. O outro software que está incluído na AutoCAD Design Suite 2015 é o Showcase. Qual é o objetivo de usar Showcase? Quando eu quero mostrar para o meu cliente a ideia do projeto. Tá? Eu estou usando aqui, por exemplo, uma edificação. Poderia ser um relógio, poderia ser um carro, poderia ser, não sei, um motor. Né? Quer dizer, eu quero mostrar o meu produto para o meu cliente. Tá? E o meu cliente é leigo. Ele não entende plantas. Né? Ele não entende aqueles desenhos de linhas. Né? Ah, eu quero mostrar uma estrada. Tá? Ele não entende isso bem. Ele vai dizer que entende, mas não entende. Então, como é que eu posso melhorar esse convencimento do projeto? Essa interação dele, inclusive, para a gente chegar a um resultado melhor de projeto, fazer as alterações que sejam necessárias. Autodesk Showcase. Mais uma vez, integração total com o AutoCAD. Eu poderia ter feito o projeto no AutoCAD, tá? Seja lá do que for. E aqui eu vou mostrar rapidamente um conceito do Showcase, onde eu posso ter uma série de câmeras prontas. Enquanto eu estou fazendo a reunião, eu consigo acessar uma posição de câmera. Essa câmera pode ter um movimento. Então, estou criando uma câmera nova aqui que vai girar ao redor. O que vocês estão vendo não é vídeo pronto, né? Quer dizer, é como se eu estivesse usando a ferramenta. Então, quando eu aciono a câmera de órbita,
ele tem essa velocidade e essa qualidade de apresentação. Você já vê o projeto renderizado de várias formas. Vistas externas, vistas internas, já com iluminação. Tá? Posso trocar materiais enquanto eu estou conversando com o cliente, né? Posso fazer a troca do material na frente dele. Quero mudar a textura e tal. Quero mudar a iluminação, quero testar a iluminação do sol, então posso fazer essas simulações. Isso é um showcase. O Mudbox, né, que é o penúltimo aí dos que eu vou mostrar, dos 5 produtos. Então, o Mudbox, mais uma vez, modelagem 3D e texturas, né? Quer dizer, você pintar em cima do modelo rapidamente, né, com facilidade. E ainda, pegando esse modelo, eu posso alterar a forma dele rapidamente também. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Tá? Eu posso clicar direto na superfície e arrastar, né? Quer dizer, se eu colocar ali uma relação entre os objetos, posso fazer essa alteração. Posso medir, né? Quer dizer, distâncias para fazer alterações com precisão. Tá? E ainda você vê nesse personagem bonito aqui, né, eu posso, por exemplo, colocar a barba nele, né, quer dizer, então eu tenho lá um pincel de barba e aí vou passando aonde eu quero criar essa barba mal feita nele. Tá? Rapidamente em cima da superfície eu vou alterando a forma e a apresentação. Tá? Então isso é o Mudbox. E por fim, em relação aos produtos, o 3D Max. O 3D Max é um produto já largamente difundido, né? Quer dizer, muita gente já conhece o 3D Max, às vezes já conhece, mas não sabe que conhece. O 3D Max está muito presente em cinema, propaganda da TV, visualização de projetos, né? Quer dizer, você às vezes abre o jornal, tem lá um projeto novo, sendo um empreendimento imobiliário sendo lançado, e aí tem uma foto bonita, numa perspectiva colorida, né? Quer dizer, aquilo pode ter sido feito no 3D Max. Tá? Então é um software de apresentação profissional e também muito mais usado para animação, para gerar vídeos, né? Gerar filmes em cima de tecnologia digital. Aqui um exemplo rápido, né, de aplicação. Poderia ter feito então um modelo no AutoCAD, levado para o 3D Max. Tem vários tipos de arquivo que ele vai poder fazer esse câmbio, né, esse intercâmbio. E aí, em cima de um objeto que é um sólido comum, eu posso aplicar texturas que tem inclusive movimento. Tá? Então posso fazer isso numa renderização e gerar um efeito final. Posso fazer também humanização, se a gente estiver pensando em projetos de arquitetura. Você insere, isso já vem no software, né? Quer dizer, são pessoas, você insere e você pode mostrar de uma forma mais simples ou então de uma forma mais detalhada. Tá? Aqui eu estou com uma visualização, é claro, com efeito, mas poderia ser alguma coisa mais realística, como essas imagens que vocês estão vendo aqui. Tá? No final você tem uma série de apresentações que parecem que são reais. Né? Quer dizer, quando você faz um projeto, parece que é real. Você faz estudo de iluminação, você inclusive analisa a quantidade de iluminação no ambiente, né? Tem os valores, você gera alguns relatórios. Então é um software bem completo para essas apresentações, esses estudos. Bom, e é isso, né? Conclui a partir daqui, fica liberado para perguntas. Né? O que eu tenho, né, para hoje em relação ao AutoCAD Design Suite, né? Quer dizer, todos os produtos que estão incluídos no AutoCAD Design Suite, dependendo, é claro, dos 3 níveis, né, de edição, se é a Standard, se é
Premium ou se é a Ultimate, tá? Vocês vão ter mais ou menos produtos, mas aqui eu listei todos eles. Gostaria então de deixar, vou transferir para a Thaís, vou deixar o pool de perguntas, né? Quer dizer, quem desejar fazer as perguntas agora, por favor, esteja à vontade. Bom, a Beatriz, já temos uma pergunta aqui. A Beatriz está perguntando onde há treinamentos. Seria interessante depois colocar o site, né, dentro do site da Autodesk, www.autodesk.com.br. Você tem como acessar a parte de capacitação ou treinamentos, e aí você digita o seu endereço, né, o nome da sua cidade, e ele vai listar para você todas as empresas que oferecem treinamentos certificados pela Autodesk próximo à sua cidade. Ok? Também nós vamos depois disponibilizar um link aqui para mandar outras perguntas. Eu posso te enviar também esse link direto do site. O Alexandro Elau está perguntando se é possível descarregar a estação total direto no AutoCAD. Você só vai conseguir fazer isso usando o Autodesk Point Layout. Tá? É um outro software que vai permitir fazer o descarregamento da estação total com aquela tecnologia de marcação de pontos com a elevação correta. Tá? Então você consegue fazer dessa forma. É o Autodesk Point Layout. Tá? É um software que não vem na Design Suite. Tá? A Design Suite são apenas aqueles que eu estava mostrando. O El Lins Marinho, com relação à interação do AutoCAD do CAD 2015, se existe interação maior com o Revit. O Revit é um software que trabalha em conjunto, né, também com o AutoCAD. Você pode levar o modelo do Revit para o AutoCAD e vice-versa, é claro. Tá? Vamos entender que são ferramentas diferentes, com tecnologias diferentes, e converter um DWG num RVT não é possível. Né? Quer dizer, o que você pode fazer é trazer o DWG como referência, seja 3D, seja 2D. Tá? E o contrário, a mesma coisa, o Revit para o AutoCAD, você vai converter para um DWG, pode ser 3D, pode ser só 2D. Aí a gente tem melhorado bastante essa integração entre os dois. Elcio Teixeira está perguntando sobre BIM, se a gente vai falar... Não, nessa apresentação nós não vamos falar de BIM, nós temos uma próxima apresentação que vai acontecer em julho, que sim, vai falar de BIM, né? Então seria em julho. O Jardel Martinago. AutoCAD 2015, verifiquei que não aparece mais a coordenada no canto inferior esquerdo. As coordenadas... você pode ligar ou desligar. Se você está se referindo ao cursor, né, de coordenadas, aquilo é a opção que você liga ou desliga. Tá? Pode ser que esteja desligado por algum motivo, mas você tem como religar. Tá? É até importante deixar claro, depois eu vou colocar o slide aqui para que vocês vejam, antes que vocês saiam, tá? Eu tenho alguns slides a mais aqui para mostrar, só para encerrar realmente.
depois desse momento de perguntas, mas nós vamos continuar as perguntas depois através da comunidade Autodesk, a comunidade de usuários Autodesk Brasil, onde vocês que não fizeram uma pergunta agora ou que, sei lá, depois é que lembraram, a gente vai ter como responder isso com mais calma depois, tá? Então, detalhes muito técnicos que de repente precisaria abrir software e mostrar, nós podemos fazer isso num segundo momento sem problema, usando a comunidade. Depois eu vou colocar o link aqui. A resposta é o Lins Marinho, já respondi. Tá? Se puder desmarcar. Marcos Lemos. Sobre o raster design, é possível criar vetores no AutoCAD a partir de arquivos PDF ao invés de JPEG? Sim, sim. No raster design você tem alguns tipos de formatos, né? Alguns formatos de arquivo, mas eu acho que sim, tá? Eu preciso verificar com mais calma, mas até onde eu sei, sim. Fernando Roberto Martins. Acho que sumiu o restante da pergunta. Em relação a entre investir no AutoCAD ou não, o AutoCAD, como eu disse, ele faz parte do BIM. A gente fala em BIM, é importante lembrar que é um processo e não um software. O Revit, grande apoiador do BIM, né? Quer dizer, a principal plataforma para gerar informação inteligente com objetos. Porém, ainda faz parte desse processo como ferramenta de documentação para terceiros, principalmente quando você não tem alguns prestadores de serviço dentro do projeto que estejam trabalhando em Revit ou em alguma outra das nossas tecnologias. Você pode gerar um DWG e continuar aproveitando, né, quer dizer, dos recursos de integração com o DWG para receber essas atualizações. Pode ser 2D, pode ser 3D. Então, eu acho que ainda vale a pena investir em AutoCAD, sim. Que mais? Luciana Klein. Obrigado, Luciana. Ela está me parabenizando aqui pela apresentação. E sim, o webinar vai estar disponível para todos. Né? Se alguém teve algum problema de áudio ou sabe de alguém que não assistiu, quer assistir, isso vai ficar disponível depois. Está sendo gravado, vai ficar disponível. Renato Dombrowski. Point Layout faz parte da suite? Não. Tá? Ainda não faz parte da suite, é um software à parte.